Galera, voltei e a gente vai falar então do tópico, o primeiro grande salto no caminho que percorremos para chegar até aqui e o que não deu certo, não é? Então vamos lá. Então, década de 20, principalmente no Brasil, tá? Nós já temos então o conhecimento de que a criança é um ser com características distintas. Então a criança não é um adulto em miniatura, como se pensava anteriormente. A criança é um ser com características distintas, tá? O sujeito ativo, constrói o próprio conhecimento, e nós temos isso vindo então da escola nova. Escola nova, ok? A criança, enquanto um sujeito ativo, que tem seus interesses, tem suas necessidades, aprende a partir dos interesses, aprende a partir dessas necessidades e que constrói internamente, ativamente o seu conhecimento. A grande questão nesse momento é assim: como suscitar a necessidade na escola, como fazer germinar na criança o interesse por aquilo que se deseja ensinar. Então nós já sabemos que se eu gerar o interesse, a criança vai aprender. Tá? Por quê? Porque eu estou valorizando a criança, eu estou valorizando o sujeito. Aliás, vou trazer aqui ó, a ideia de criança ativa, né? A ideia de criança ativa, ela decorre justamente disso. Os escolas novistas valorizam o indivíduo. Então, valorização do indivíduo. E o indivíduo valorizado é concebido como um ser livre, ok? Um ser ativo e social, não é? Então a criança é um ser, o indivíduo é um ser livre, ativo e social. Assim pensam Freinet, de Crowley, Claparède, Maria Montessori, Dewey, John Dewey, né? Todos os escolas novistas. Aí vem a questão desses escolas novistas, né? Desses intelectuais, professores, que experimentam um novo modelo de educação. Como eu gero interesse na criança? E aí nós tivemos várias ideias, vários posicionamentos, várias práticas entre esses novos educadores, tá? E a questão é respondida principalmente aqui, ó, aprendizagem pela descoberta. Valoriza-se muito a aprendizagem pela descoberta. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, um dos grandes nomes, por exemplo, Claparède. Tá? Então, o Claparède, que é chamado de pai da escola ativa, ele traz que a mola propulsora da ação inteligente da criança é a necessidade. Então, a criança tem que sentir uma necessidade de descobrir algo, de fazer algo. Tá? Vou mudar esse Ezinho aqui. Ó. Necessidade. O que é a necessidade, então? Ela é vista como mola propulsora da ação inteligente. Mola propulsora da ação inteligente. Então, para satisfazer uma necessidade, a criança vai buscar, ela vai tentar pensar com mais qualidade, ela vai buscar aprender, justamente porque o interesse é suprir necessidade. Tá? O interesse é se satisfazer. Ok? Tudo que for diferente disso seria uma imposição. O que seria diferente disso? Eu ter, por exemplo, um conteúdo e falar para a criança, aprenda sem aquilo ter gerado nela necessidade e naturalmente interesse em se satisfazer. Se eu não conseguir gerar na criança interesse, né, nela, para que ela olhe para um problema e tente se mobilizar em prol daquele problema para arrumar a solução, então a minha prática é mera imposição. Então a imposição está fora dos planos, por exemplo, do Claparède, assim como de outros autores. Tá? Então como, né, gerar essa necessidade e tudo mais, isso faria parte das habilidades do professor.
Então a gente está falando justamente disso, da aprendizagem pela descoberta. Esse é o papel da escola, é criar situações, né, em que a criança vai aprender por si mesma. Vou até colocar aqui, ó, para os escola novistas, o papel da escola, portanto, vai ser justamente como eu falei, vamos colocar aqui, ó, criar situações para as crianças realizarem aprendizagens por si mesmas. Ok? Então essa questão, inclusive, da autonomia da criança é muito forte na educação nova. Tá? Então a criança ela vai buscar o conhecimento na medida das necessidades dela. Isso aqui, inclusive, se chama autorregulação. Autorregulação. A criança busca conhecimento na medida das necessidades dela. Agora, vejam que existe uma, vamos dizer assim, a criança está bem à vontade, né? Porque nós estamos até valorizando o processo em que a criança busca conhecimento, mas eu não estou muito preocupado com o produto, com o resultado desse conhecimento. Afinal, o que a criança aprendeu? E os conteúdos que ela precisa aprender? E o papel da escola? Então a gente vai ver como isso vai aparecer como uma crítica ao escola-novismo. Voltando aqui, refuta-se a ideia de se decidir a priori os conteúdos do ensino, os quais deveriam ser determinados pelo interesse das crianças. Tá? E o foco não está no produto da aprendizagem, mas no processo, na experienciação. Aqui está o foco, no processo de aprendizagem, não no produto. Então, são características da educação nova. Acontece que isso tem um lado positivo, que é a superação da educação tradicional no que diz respeito, vamos colocar aqui, ó, da educação tradicional no que diz respeito à valorização da criança ou do indivíduo. Valorização do indivíduo. Mas tem o seu lado negativo também. Qual que é o lado negativo? É o desapego dos conteúdos e o espontaneísmo, que acaba se tornando recorrente nas práticas pedagógicas. As práticas espontaneístas, espontaneísmo. Ok? Então nós temos o lado positivo e o lado negativo. O que não deu certo está relacionado a isso, a desapego dos conteúdos e o espontaneísmo. Aí a gente tem aqui um trecho do livro que nos ajuda a entender bem isso. Ó, ao colocar o foco exclusivamente no processo de aprendizagem, olha lá, ao colocar o foco exclusivamente no processo de aprendizagem, o movimento da escola nova deixou de lado o produto da aprendizagem. Essa posição derivava, entre outros motivos, de uma crítica bastante pertinente à memorização sem sentido. Então, os escola-novistas diziam que na educação tradicional a criança fica memorizando algo que não tem sentido para ela. Ótimo, como nós vimos, isso é o lado positivo. Mas tentando mudar essa realidade, o que se acabou fazendo foi entortar a vara para o outro lado. Eu vou dizer para vocês o que é isso. De uma situação em que o aluno deveria receber o conteúdo por pura transmissão, evoluiu-se para uma outra na qual o conteúdo a ser aprendido deixava de ter importância. A ideia predominante era que o papel do ensino deveria ser o de criar possibilidades para que o aluno pudesse aprender a aprender, não importava exatamente o quê. Então eu vou explicar para vocês o que seria a ideia da curvatura da vara para isso aí não ficar solto, tudo bem?
Nos anos 70, final dos anos 70, nós vamos ter duas grandes escolas que vão emergir no Brasil e que hoje são a base da filosofia, vamos dizer assim, da prática de ensino, dos sistemas de ensino, pelo menos na parte teórica, nas suas diretrizes, vamos dizer assim, suas diretrizes curriculares, né? Bom, vamos lá. Então, nós temos a tendência, ou escola crítico-social dos conteúdos do professor Libani e a histórico-crítica do Saviani, que estão dentro dessa linha. O que seria a curvatura da vara? A vara está curva para um lado, tudo bem? Aqui eu tenho educação tradicional. A educação tradicional é muito conteudista. O problema é que ela trabalha o conteúdo de forma limitada. Conteudismo. Foco do professor, né? Então, vamos dizer assim, centrada no professor, trabalha com mera memorização e busca o intelectualismo do aluno. O aluno fica ali decorando informações, tá? Dentre outros problemas. Aí o que acontece? Vêm os escolanovistas e tentam mudar isso aqui, né? Então a escola nova tenta mudar essa realidade e entorta a vara para o outro lado, ok? Então a vara está curva para um lado, vem aqui o escolanovismo, ou educação renovada, diretiva, tá? E permite práticas espontaneístas desapego aos conteúdos e elitismo. Porque essa educação nova ela é excelente para as classes mais privilegiadas, em que os alunos já têm base educacional, já têm informações privilegiadas para aprender coisas novas. Para a educação popular isso é péssimo. E nós tentamos, e a ideia é que a gente encontre o equilíbrio. O equilíbrio é o quê? É ensinar conteúdos de uma forma contextualizada, com foco no aluno, com o papel mediador do professor, a partir do diálogo, mas para formar o aluno. E aí vem a postura histórico-crítica. A postura da educação histórico-crítica é justamente fazer o aluno se desenvolver, sair do estado de síncrese, partir do senso comum, para alcançar a formação crítica do sujeito, do cidadão, oferecendo a ele o quê? Conteúdos necessários para a vida social, para que ele possa viver com dignidade a vida social, que seria o centro. Aqui sim, eu estou desentortando, vamos dizer assim, a vara. Aqui eu consigo deixá-la reta, adequada. Ela não está nem curva para um lado, nem curva para o outro. Então, a escola tradicional e o escolanovismo tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. O que a gente precisa é de um equilíbrio entre ambos, ok? Então, assim, a obra aqui, ela não trabalha muito isso, ela só cita, tá? Ela só cita a teoria. Então, eu estou colocando aí para vocês entenderem o que seria essa teoria com base no professor Saviani, tá? Principalmente com base na educação histórico-crítica. Voltando ao nosso texto, ao nosso trecho, então o que nós entendemos? Nós entendemos que a autora encontra limitações no escolanovismo. E nos anos 70 surgem as críticas às práticas escolanovistas. A escola não oferecia às crianças pobres, principalmente as pobres, né, condições de aprendizagem da cultura necessária à cidadania. Porque ela não foca no produto, no resultado. Se uma criança faz parte de uma família mais privilegiada, ela já está em contato com cultura.
ela vai aprender, tá? Mas crianças pobres não estão em contato com cultura. Um outro detalhe é, o escola novismo acabou dando mais certo na educação infantil, porque nos trabalham muitos conteúdos. Quando a gente fala, por exemplo, do ensino fundamental, já da primeira etapa do ensino fundamental, escola novismo já não dá muito certo, justamente por deixar em segundo plano os conteúdos que são fundamentais para a formação do aluno, tá? Então, a crítica que nós temos nos anos 70 é principalmente porque a escola nova não privilegia os conteúdos escolares, tá? Ele é um modelo elitista, como eu coloquei aqui para vocês, que não vai favorecer a inserção das crianças mais pobres, tá? E eu vou colocar dentro dessas críticas uma outra observação aqui, que é a seguinte: as crianças pobres vinham de casa com uma bagagem cultural não valorizada pela escola, ok? Então a escola mesmo não valorizava, assim como até hoje acontece, tá? A bagagem cultural das crianças mais pobres. Então, num processo de democratização intenso da escola, que vai ocorrer principalmente a partir dos anos 80, a escola novismo fica incompatível para atender a massa, a população em geral. Tá bom? Bem, pessoal, vocês estão vendo que não é difícil, não é? Um outro detalhe, para eu não esquecer. A própria autora também, a Thelma Weiss, faz uma crítica dizendo que as recomendações as recomendações vindas dos escola-novistas normalmente eram recomendações muito genéricas. Por exemplo, trabalhe com base na necessidade do aluno, gere interesse no aluno, trabalhe com grupos, busque trabalhar cooperação, criatividade, imaginação. Tudo bem, mas como? A partir de qual conteúdo e como eu vou fazer isso? Então faltava esse recheio para nós realmente aplicarmos as práticas escola-novistas, tá? Bom, gente, visto isso, dando prosseguimento aí, quando que vai começar, né, vamos dizer assim, quando que vai começar essa aproximação nossa do construtivismo e, na verdade, teoricamente falando, né, quando que o construtivismo vai nascer de uma forma vai se desenvolver de uma forma mais bem sedimentada, mais bem fundamentada, é com Piaget. Tá? Então, a autora reconhece a enorme contribuição do Piaget para que a gente pudesse mudar a nossa forma de ver a aprendizagem. Então, começa com Piaget a construção de um novo olhar sobre a aprendizagem. Tá? Aqui, 3 pontos importantes sobre Piaget. Piaget mostra que a aprendizagem não era uma impressão que o mundo externo realizava na mente, não era alguma coisa que se imprimia de fora para dentro no cérebro humano, como pensavam, por exemplo, alguns comportamentalistas. Tá? Então não adianta, não é porque eu falei para a criança assim, 2 mais 2 é 4, que ela vai fazer o mesmo processo e ela vai entender daquele jeito. Óbvio que, num primeiro momento, aquilo que é muito simples de se aprender é fácil. Você vai lá e fala o óbvio para uma pessoa, ela vai, beleza. Mas, na verdade, ela já utilizou os esquemas que ela tem anteriores para entender aquilo que você falou e falar, isso eu já sei. Agora, tente você aprender algo difícil, mais complicado. Alguém falou, é assim que faz. Aí você não reproduz nenhuma vez. A pessoa falou para você não treinou, você não tentou executar aquilo. Tocar um instrumento, por exemplo. Tá vendo? É assim que se faz. Aí vai você fazer. É assim que funciona? Você vai conseguir ter já vamos dizer assim, executar algo com qualidade numa primeira vez ou a partir de uma mera repetição? Não. Por quê? Porque eu preciso
muitas vezes, até não só reconstruir conhecimento, mas reconstruir, fazer do meu jeito. Aquilo que alguém me ensinou, eu preciso fazer do meu jeito. Eu preciso entender o que eu já sei para aprender esse algo novo. O que eu preciso mobilizar de conhecimentos anteriores para aprender esse algo novo. Então, Piaget vai nos ajudar nesse sentido. A teoria de Piaget oferece um modelo epistemológico, do qual é possível extrair consequências de natureza psicológica. Olha lá, a psicogênese da língua escrita é um modelo psicológico de aprendizagem especificamente da escrita. A gente pode ter modelos de aprendizagem para matemática, para outras disciplinas, para música, ok? Então, quando ele fala aqui, né, que a teoria de Piaget oferece um modelo epistemológico, o que está querendo dizer com isso? Que é uma teoria do conhecimento. Piaget desenvolve uma teoria do conhecimento. Essa teoria ela vai tentar explicar como que eu avanço do conhecimento menos elaborado para o conhecimento mais elaborado. Tá? Então, essa é a ideia desse modelo epistemológico. Como avançar, vou colocar aqui, ó, avançar do conhecimento menos elaborado para o conhecimento mais elaborado. Como fazer isso? Ok? Como avançar? Essa é a ideia do Piaget, essa é a contribuição do Piaget. E aí tem o modelo de ensino, né? O modelo de ensino atualmente relacionado ao construtivismo chama-se aprendizagem pela resolução de problemas. Para eu mobilizar a criança, né? Inclusive para ela pensar, o aluno em si, fazê-lo pensar e não só memorizar, eu preciso oferecer a ele um problema para ser resolvido. Esse modelo aqui, né, da aprendizagem pela resolução de problemas, é ela que vai, vamos dizer assim, ela que vai reconhecer o papel importante do aluno no processo de assimilação, de utilização de seus conhecimentos prévios. E é importante a gente trabalhar com pontos específicos de cada conteúdo, porque cada conteúdo traz consigo, cada disciplina traz consigo ciência, fundamentos e suas especificidades. Então, o aluno, para entender matemática, né, ele vai ter que pensar dentro da estrutura da matemática. Então, o desafio é esse, raciocinar dentro da estrutura que a matemática traz. Dentro da história, ele vai precisar raciocinar dentro da estrutura que a história traz, dentro da sua epistemologia. E isso é que desequilibra o aluno e o faz mobilizar conhecimento, praticar processos de reconstrução de conhecimento, etc. Bem, então os conteúdos são fundamentais para que a gente tenha uma aprendizagem de verdade, né? E continuando aqui, pressupõe uma intervenção pedagógica de natureza própria. Aliás, gente, um ponto interessante é o seguinte: se eu dou um problema para o aluno e ele busca a informação na memória, não é problema. É o caso do 2 mais 2. 2 mais 2 é quanto? 4. Isso é problema? Não. Porque o aluno foi na memória, pegou o resultado pronto e toma. O problema é quando eu consigo realmente desafiar a mente do aluno. Quando ele pode pensar ali, ele não tem a resposta. Ele vai ter que mobilizar conhecimentos, ele vai ter que criar uma estratégia, tá, para aprender aquilo que é novo, para resolver um problema, para satisfazer uma necessidade de aprendizagem. Se eu dou o problema, o aluno já de cara sabe, recorre à memória, ele não sabe. Um dia isso foi um problema para ele, mas ele já superou. Agora você precisa dar um outro, qualidade superior, um desafio mais desafiador. Tá? Essa é a ideia. Bom, aprender a aprender é algo possível apenas a quem já aprendeu muita coisa e aí julga, né? Não é julgar, mas a crítica
a educação elitista, ao escola-novismo muito elitista. Hoje, a situação é o seguinte: para aprender a aprender, o aprendiz precisa dominar conhecimentos de diferentes naturezas, como as linguagens, por exemplo. Precisa ter flexibilidade e capacidade de se lançar com autonomia nos desafios da construção do conhecimento. Há todo um saber necessário para poder aprender a aprender. Isso só se torna possível para quem já aprendeu muito sobre muita coisa. Então, por exemplo, se o aluno já sabe ler bem, ele vai ter condições de aprender a aprender novas coisas. Mas se ele não sabe, ele não vai ter condições. Então, principalmente para nós atendermos as classes mais pobres, eu preciso dar um apoio diferenciado para esse aluno. Tá? Eu não posso simplesmente utilizar uma filosofia do aprender a aprender para um aluno que não teve oportunidade de aprender o básico ainda, o que é necessário, que é degrau para uma próxima aprendizagem. Visto isso, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Vamos dizer assim, eu vou trabalhar essa obra em 3 partes. 3 partes. 2. Provavelmente serão 6 aulas, depois mais as aulas de exercícios. Então, nós vimos as 2 primeiras. Tem mais, provavelmente, 4 aulas fora de exercícios, tá? Isso é o que eu imagino, beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço.